A proposta dessa mensagem é para que a gente possa terminar a nossa corrida. Coloca aí o primeiro slide, por favor. Vou ver se dá start ali. E o primeiro texto que eu queria ler com os irmãos, se você puder abrir a sua Bíblia, está em Gênesis capítulo 4, versículo 9. Gênesis 4, 9. Você já ouviu falar da história de Caim e Abel? Outro dia a gente ensinou isso aqui na quarta-feira, mas na história de Caim e Abel, Deus faz uma pergunta para Caim, e é sobre isso que a gente vai falar. Está escrito assim, Gênesis 4:9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, ou eu sou responsável pelo meu irmão. Irmãos, é o próximo slide. A gente sabe que quando os dois entregaram um sacrifício para Deus, Abel entregou um sacrifício que foi aceito. Caim, porém, não era aceito pelo Senhor por causa da índole e da vida que ele levava, mas o sacrifício dele também não foi aceito. E assim, ele cometeu assassinato e matou Abel. E é interessante que Deus pergunta para ele: onde está o seu irmão? Ele já sabia que Deus podia saber de todas as coisas, e ele diz para Deus: por um acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Caim estava dizendo ali: cada um por si, Deus por todos. Será que isso é uma verdade na caminhada cristã? Será que isso é uma caminhada na nossa vida com Deus? Mas e lá fora, no mundo atual, na sociedade que a gente vive? Não é mais ou menos assim? Está cada um por si e Deus por todos. Já ouviu falar o termo assim, está um engolindo o outro? Já ouviu falar isso? Está um engolindo o outro. Ou seja, ou então quando fala em inglês jogando embaixo do ônibus, throwing under the bus. Ou seja, se vai alguém na sua frente que entrar nesse ônibus, você empurra ele para baixo, você passar por cima. Ou seja, a competitividade, o pecado, os desejos carnais humanos faz com que a gente seja egoísta. Naturalmente, pelo pecado, não pela criação de Deus, egoístas. A gente busca a nossa própria realização, o nosso próprio desejo, fazer a nossa própria vontade. Longe da vontade de Deus, a gente é egoísta e a gente vive cada um por si. Sabe, uma coisa que Deus fez é para que a gente vivesse em comunhão, vivesse em sociedade. Tanto que ele falou que, quando ele criou Adão, ele falou: não é bom que o homem fique só. Não era bom que Adão vivesse sozinho. Talvez, por algum período na sua vida, você viveu solidão. É ruim, né? Talvez você já se sentiu sozinho, que você não tinha com quem contar, que você não tinha com quem se abrir, com quem conversar, com quem, sabe, falar das suas mágoas, talvez das suas tristezas, das suas alegrias, alguém que chorasse junto com você, alguém que sorrisse e se alegrasse junto com você. Eu queria usar um exemplo que é corriqueiro para todos nós, no próximo slide, que é o poder do isolamento. Porque além do egoísmo, a gente, às vezes, pode ficar isolado. Pode passar o próximo. O poder do isolamento. Uma coisa interessante, irmãos. Quem lembra aqui quando saiu o primeiro iPhone? Você lembra? Não? Lembra? 2008, se eu não me engano. Primeiro iPhone. Eu lembro que eu tinha... Não comprei o primeiro, mas acho que o segundo eu tinha um pequenininho, esquisito, parecia um iPod mais que um telefone. E era ruim, lento, mas era a última tecnologia do mundo. Parecia que eu falei assim: uau, dá para ligar por vídeo. Mas ninguém tinha outro iPhone para você ligar, então você não conseguia falar que eu liguei por vídeo. E era engraçado. Aí eu sempre gostei muito da tecnologia, né? Sempre as coisas novas assim, eu sempre gostei muito. E lá naquela época eu fiquei doido para comprar o iPhone. Eu falei assim: vou ligar por vídeo para todo mundo ligar. Ninguém tinha. Demorou uns 4 anos para o pessoal poder ter todo mundo, você conseguir falar por vídeo pelo iPhone. Mas o Steve Jobs, ele falou uma declaração tão certa e tão errada ao mesmo tempo. Ele falou o seguinte, que quando ele lançou o iPhone, que ele estava conectando o mundo, conectando as pessoas.
Ele errou e acertou ao mesmo tempo, porque as pessoas se conectaram muito digitalmente, mas se afastaram socialmente. Os relacionamentos se tornaram cada vez mais frios, cada vez mais isolados, as pessoas ficaram cada vez mais no mundo do faz de conta do que vivendo no mundo real. Como é que você enxerga isso para a sua vida? Como é que você aplica isso para a sua vida? Vamos fazer um teste? Tá com seu iPhone na mão? Pega ele. Eu estou achando que é meu. Abre o seu iPhone aí. Alguém aqui não tem iPhone? Tem um Android? Ó, só um. Isso tudo é. Então abre o seu Android aí, vai. Faz esse favor para mim, ó. O pastor mandou abrir o telefone na igreja. Sim. Vai nos settings ou nos ajustes do seu telefone aí, naquele símbolozinho de uma engrenagem. Clica ali. Depois que você clicou ali, você vai descer lá embaixo, tem um símbolo de uma ampulheta. Tempo de uso. Clica ali. Abriu o seu tempo de uso? Vou pedir para você falar quanto tempo de uso você está tendo de média, não, para você não faça vergonha, hein? Rapaz, o meu tempo está bom. Quantas você puder compartilhar aí, vamos ver quem é o campeão aí. O campeão é menos ou mais? Campeão que perdeu. O campeão é menos. Mas tem que provar. Quem está usando 1h52. 1h52. Vamos lá, quem dá menos? Hoje? Não, média. Média diária, dos últimos 7 dias. Tem alguém aí que dá menos? 1h35. 1h35. Média diária dos. Não é de hoje, não. O meu está 0 minutos. Meu 40. Felipe acabou de resetar o dele. Não, eu acabei de ativar. Eu também não tenho, não. Volta diária? 45 dias? Tá, que é ruim, só ligando pra mim você ficou as 2 horas por semana. Vai nos ajustes. Tempo de uso, lá embaixo. 8h36. Ah, atualizou, né? 8h31. Atualizou também aí? Opa. Foi na diária. Foi na diária, então. Média de uso dos últimos 7 dias. Eu não dá pra ver, não, pastor. Tá dando 2 minutos. O meu só fica 0 minutos, pastor. É, porque você não ativou. É bom você ativar para você ver. Achou aí? Quem não achou? Quem falta achar? Talvez estourou o limite aí. Está mostrando? Média diária da semana. É porque sua semana começa hoje, está olhando só de hoje, tá? Tem que ver da semana passada para cá. Mas ela não usa muito mesmo, não. Dá tempo, né? Tem um monte de menino. Então vamos lá, me ajuda aí. Quem achou aí pelo menos. Parece que o meu tá bom, hein? Vou te falar que me surpreendeu. Então vamos lá, quem deu 1 hora aí pelo menos? Ou menos? Da semana, né? 7 dias. Não? 2 horas. Mas talvez você viu aí que tem muitas horas aí no dia? Hein? Todo mundo já achou? Até que ele não estava conseguindo. Conseguiu, Henrique, achar? Achei, mas estava desativado. Isso aí tá bom. É bom deixar esse negócio ligado para a gente ter noção de quanto a gente gasta nisso aí. 3 horas não é tempo, não. Por dia? Depende. Contar que 8, 9 horas você trabalha no dia é bastante. O que eu quero dizer com isso? Agora, olha só. Faz um outro favor. Quando você abrir aí, desce nos seus aplicativos e vê lá, embaixo aí da média diária, quando você olha, mostra os aplicativos que você mais usou.
Não mostra aí YouTube, internet, Facebook, Amazon, o que mais? Instagram. Não mostra quando você desce a telinha? Mostrar aplicativos. Vê quanto tempo você gastou no app da Bíblia aí. Vamos ver a surpresa. Da Gabi, ela gastou 5 no WhatsApp. Gastou pelo menos 5 minutos diários, você está bem. Outra coisa, ligação, para você falar com alguém. Você gastou algum tempo ligando para alguém? 4 minutos com a Bíblia, Gabriela. 4 minutos, pastor. Eu tenho que ler só na igreja. Então, o que eu quero mostrar com isso para nós? É que a gente se conectou com o mundo, mas a gente se conectou muito menos com as pessoas. Porque se você for olhar aí, você viu a interação de muita gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, mas você não teve contato com aquelas pessoas. Você já parou para pensar o quanto de informação você recebe numa semana que você ficou 8, 7, 6 horas diariamente no telefone? O quanto de informação inútil você recebeu? Você foi para pensar? Quem gosta de ver vídeo engraçado aí no telefone? Eu gosto. Né? Mando até para vocês aí de vez em quando eu acho um. O que acontece? Você lembra desses vídeos engraçados? Tudo não lembra. Por quê? Não aproveitou nada, né? Só riu ali naquela hora e passou. Foi embora. Só que nós, como igreja, a gente tem que poder prezar e investir na comunhão com o outro. O
sabia disso. Mas por que eu sei? Eu gastei tempo já com cada um deles. Quer falar de musculação? Vai falar com ele, com o Ulisses. Está precisando fazer uns exercícios, ganhar os músculos? Vai falar com o Ulisses. Vai falar com o Léo? Não vai dar certo. Comigo? Não vai dar certo. Entendeu? É mais ou menos por aí. Mas se você gastar o seu tempo só nisso aqui, você não vai conhecer. Você vai perder o melhor que a vida tem para te oferecer, que está na vida do irmão, gastando com coisa que não vai te edificar. E aí, por que a gente começou... Volta no slide anterior. Por que a gente começou dizendo sobre Abel? Abel falou, sou eu responsável pelo meu irmão? Se Deus perguntou para ele, é porque ele era responsável sim. E ele estava se esquivando da responsabilidade. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Olha para quem está do seu lado aí, ó. O irmão que está do seu lado. Você é responsável por ele. Sabia disso? Porque todo irmão é responsável por outro irmão. 100% do tempo e das vezes. Todo irmão é responsável pelo outro irmão. É por isso que a Bíblia nos classifica, quando entramos na família de Deus, como irmãos em Cristo. Significa que temos responsabilidades uns com os outros. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, defender meu pirão primeiro. A igreja, os irmãos, têm responsabilidade com o pastor também. O pastor precisa de cuidado, precisa de ajuda, precisa... Não é só uma mão de ida, não, tá? Não seja egoísta comigo, por favor. Temos que ter um relacionamento mútuo. Agora, a gente tem falado bastante desse assunto, comunhão. Agora que eu vi, meu microfone tem mais na cadeira. Pega para mim aqui, Paulinho. Embaixo ali. Comunhão e congregar. Você sabe que há diferença nessas coisas. A comunhão dos irmãos é o ajuntamento, é o relacionamento. Ok? A gente fazer parte da vida um do outro, e a liga que está entre nós é o Espírito Santo, é a salvação em Cristo. Congregar é a gente se ajuntar para aprender a palavra, para a gente... Pede para não fazer isso, não. Me tira a atenção. Baixa aí, por favor. É a gente se ajuntar para poder a gente aprender a palavra junto. É a gente se ajuntar para louvar a Deus junto. Para a gente crescer e ser edificado juntos. Então, quando você congrega, você se ajunta. Quando você comunga, você participa da vida. A comunhão é a gente participar da vida um do outro. Com o mesmo propósito, unidade em Cristo. Você sabe qual é o propósito da igreja? Cumprir a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos. Ou seja, quando eu e você, a gente se ajunta, a gente se une, a gente tem unidade e a gente congrega, a gente está decidindo juntos cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus é salvar o perdido. Salvar aquele que precisa encontrar a vida eterna em Cristo Jesus. Pode passar dois slides para frente. Irmãos, a comunhão se chama na Bíblia koinonia. Em 1 João 1,7 diz assim: mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se vivemos na luz, essa luz é a salvação em Cristo. Somente conseguimos ter comunhão verdadeira com aquele que realmente entregou a sua vida para Cristo para ser salvo. Porque senão, o Espírito Santo não habita na pessoa. E o Espírito que habita em mim
não tem comunhão com as trevas, porque o que nos purifica do pecado é o sangue de Jesus. É Ele que nos faz apto a sermos portadores do Espírito Santo. E em João 13, 34, 35, diz um texto que é o nosso lema como igreja. Por isso agora lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros deve provar ao mundo que vocês são meus discípulos. Irmãos, pensa bem. Será que nós como igreja estamos bem representados para aqueles que nos observam por causa do nosso amor fraternal? Por causa do nosso cuidado mútuo? Por causa do nosso interesse no bem-estar físico e espiritual um dos outros? Será que alguém que é de fora da nossa igreja vai olhar para essa turma aqui hoje e falar assim, esse pessoal se ama de verdade. Esse povo ama Cristo de verdade. E eles cuidam do outro. Porque a gente vai fazer um churrasco hoje depois do culto, amém? Amém. Mas significa isso que a gente ama um ao outro? Não. Você pode comer o churrasco e estar com raiva do churrasqueiro. E a carne vai continuar deliciosa. Não é assim? Você pode fazer um monte de coisa, mas isso não significa nada para você. Essas coisas que a gente faz, que a gente participa, é o resultado da comunhão. A comunhão ela precisa existir por causa de Cristo. É eu saber que, por exemplo, se um irmão está querendo desanimar, está triste, ou está sofrendo, perdeu alguém, que eu sou um agente de transformação e milagre na vida dele. E que eu tenho que me dedicar a alcançá-lo, acolhê-lo, aliviar. Porém, como eu falei na semana passada, uma das grandes falácias que a gente vive hoje, uma das grandes estratégias do inimigo é nos isolar. É quando alguém fala para você, tudo bem? Está tudo bem, mas não está. Está tudo péssimo. Mas você passa um óleo de peroba santo na cara e fala assim, está tudo bem. Dá aquele sorriso sem graça. Aí, o que a gente está dizendo quando a gente fala que está tudo bem para um irmão em Cristo, quando não está? Duas coisas. Ou ele não é teu irmão em Cristo, você não está na comunhão. Ou eu decidi não ser tratado, não ser cuidado, não ser ensinado. Então, a gente precisa entender que essa é uma necessidade do corpo de Cristo, da igreja. Vamos dizer que você falta o culto 2 meses. E alguém liga para você, quer conversar, quer fazer uma visita. Não, está tudo bem. Mentira. Tem alguma coisa errada aí. Mas, a gente tem que ser educado. A gente não invade a vida de ninguém. Não é assim? Você tem que respeitar a vontade do outro. Inclusive, Deus respeita a sua vontade. Se chama livre-arbítrio. Mas, se você quer chegar à vida eterna, terminar a corrida que te é proposta, continuar essa caminhada que Deus chamou a gente para levar, a gente precisa um dos outros. Lembra do vídeo da semana passada? Lembra do vídeo? Quem viu? Lembra? Quer coloca de novo? Está no computador ali. Se quiser, a gente põe de novo. Uma corredora, para quem não estava aqui, ela estava chegando numa corrida de equipe, cross country, e ela estava chegando na linha de chegada. Todo o time dela já tinha passado a linha de chegada, ela só precisava terminar a corrida. Tem aí esse vídeo aí? Se puder aí, achar aí, deixa aí, talvez a gente faça de novo, só para lembrar o pessoal. E quem não viu poder ver. E ela estava chegando na linha de chegada, irmãos, faltava uns 8 metros. Ela caiu no chão, não aguentou mais correr. 8 metros da linha de chegada. Daqui, ali onde está o Paulinho. Ela caiu no chão. Acho que até menos. Mais perto, talvez uns 5 metros lá. Ela caiu no chão, exausta. Um fiscal da corrida chegou para ela e falou alguma coisa no ouvido dela. Depois entrevistaram ela disse que ele falou assim, olha, eu não posso te ajudar, porque se eu te ajudar você vai ser desclassificado. Mas você está tão perto,
Se você atravessar do outro lado, a gente vai te pegar no colo, te colocar na ambulância e levar para o hospital. Você quer continuar? E o vídeo ele é bem tocante. Tá aí? Dá para mostrar? Apagaram? Ele está na pasta aí, ó. É só puxar de novo no Google Drive. Mas o que acontece? Ou ele está no desktop também. Ela juntou forças, não sei da onde, e ela foi se arrastando literalmente. E a hora que o pé dela atravessou, eles chegaram e pegaram ela no colo. E correram com ela. O que acontece entre nós? Como igreja, que quem cai a gente tende a deixar para trás. O que acontece com a igreja de Jesus? Que quem está cansado, está exausto, não recebe ajuda. Que quem está sofrendo, decepcionado, é deixado para trás. 2 motivos principais. Um, pode ser insensibilidade nossa, como irmãos. E outro, pode ser essa dificuldade de se mostrar vulnerável, pedir ajuda, pedir socorro. Então, a gente precisa aprender que podemos ser vulneráveis como irmãos. A gente não precisa que alguém venha perguntar para nós, e aí, como é que você está? Está tudo bem? Não, está tudo bem. Aí às vezes você tem que está tudo bem mesmo, porque na voz às vezes a gente percebe que não está tudo bem, né? Está tudo bem mesmo? Não, está tudo bem, está tudo bem. Ao invés de a gente esperar isso, eu acho que a gente devia agir diferente. É tal uma situação difícil, antes que ela piore muito, é você alcançar alguém e falar, me ajuda. Não estou conseguindo. Não estou dando conta. Sozinho eu vou falhar. Me ajuda. Me estende a mão. Me ajuda a caminhar. Por que a gente tem dificuldade de fazer isso, gente? Por que você tem dificuldade de fazer isso? Pensa assim com você agora. Medo do julgamento? O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Vão achar que eu sou fraco? Deixa eu te falar uma coisa, você é fraco. Não precisa achar, todo mundo já sabe que nós somos fracos. Todos nós somos fracos. Se não for pela misericórdia de Jesus, a gente não chega a lugar nenhum. Segundo lugar, vou ser julgado. Você vai ser julgado sempre. Sempre vai ser julgado. Mas ainda bem que tem a misericórdia de Deus sobre nós, que não nos condena. Meus irmãos, o nosso papel nunca é o do diabo, de acusador. Já viu? Tem gente que fica apontando o dedo, fulano faz isso por causa daqui. Irmão, esse é o papel do diabo, de Satanás, acusador. O nosso papel é o de Cristo. É aquele que paga o preço para ver o bem do outro. Então nós, como igreja, a gente precisa tomar certas posições pessoais na nossa vida. Abrir mão, muitas das vezes, do conforto, para confortar o outro. Você pensou? Alguém liga para você de madrugada. Se alguém te liga de madrugada, é porque tem alguma coisa séria acontecendo. Alguém da igreja, algum irmão, né? Eu já recebi ligação de madrugada, uma pessoa bêbada, alguém ligando número errado, falando um monte de coisa. Eu falei assim, acho que você ligou para o número errado, inglês ainda. Aquele ali estava perdido. Mas se um irmão da igreja ligar para você de madrugada, você olhar para o número e falar, não vou atender. Se for um caso de vida ou morte, já parou para pensar? Por exemplo, eu tenho meu business, meu negócio, eu não atendo o telefone do business de madrugada. Eu não atendo nem depois das 6 da tarde, que é quando fecha. Tudo que acabou 6 da tarde fica para o dia seguinte. Vocês têm meus 2 números, você ligar para aquele outro, você sabe que só vai... Eu nem pego, nem olho o telefone. Deu 6 horas, eu ponho lá, ponho no mudo, só no outro dia. Agora, o meu telefone pessoal, já pensou se o JC me liga 2 horas da manhã, ele toca, e eu olho. JC? Bom, pelo menos está vivo ainda, ele ligou, né? Vamos ver o que aconteceu. Aí pode ser uma situação grave.
E se você é alguém que está na mente, dessa pessoa como socorro, e você não socorre? Tem algumas pessoas aqui da igreja que vocês não podem voltar, mas não vai te atender o telefone até uns 3 dias depois, para retornar a ligação. Meus irmãos, nós precisamos ter esse senso de cuidado mútuo um com o outro. Quem tem família grande aqui na América? Acho que ninguém, né? A nossa família grande na América é a nossa igreja. É as pessoas com quem a gente tem relacionamento, com quem a gente convive, com quem estão sempre perto de nós. Coloca o próximo slide aí, por favor. Meus irmãos, no poder da comunhão, dessa koinonia, nós podemos entender que o Senhor Jesus é que está direcionando todas as coisas, que o Espírito Santo que nos leva, né, a cumprir a vontade de Jesus. Agora, olha o que diz lá em Malaquias 3,17. Eles serão o meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão o meu tesouro especial. Terei compaixão deles, como o pai tem compaixão do seu filho obediente. Repete comigo. Obediente. É o que nos mantém na comunhão. Obediência. Obediência a quem? Ao pastor? É o eixo. Ele era. Obediência à palavra de Deus. Obediência aos ensinos que a palavra tem para a nossa vida. Por exemplo, se você decide seguir uma religião da sua cabeça a partir de hoje, você não aceita. Não é a religião de Cristo, não é a igreja do Senhor. Você vai inventar uma coisa e vai seguir a tua cabeça. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, muito séria. Dentro de muitas igrejas hoje tem um monte de coisa que não é de Deus. Não é de Cristo. Não é da palavra de Deus, é heresia. E é abominação a Deus. Muita e muita coisa. Agora, como que a gente consegue filtrar isso? Conhecendo a palavra. Conhecendo aquilo que a gente tem que observar e obedecer. Agora, se a gente conhece, observa, mas não obedece, aí a gente está vivendo uma vida de rebelião, de própria vontade, fingindo de religioso, que é a pior coisa que a gente pode fazer com a nossa vida. Fingir que vamos servir a Cristo, fingir que somos cristãos, fingir que vamos ser salvos, fingir que vamos ser abençoados. Perca de tempo, irmãos. Aí é melhor partir para o mundão, pecar, meter a cara no pecado e se arrebentar, porque aí você vai para o inferno pelo menos satisfeito. Agora, se é para servir a Deus, vamos pagar o preço. Vamos cortar na carne. Vamos fazer o que Deus quer. Não adianta, porque no final das contas, se a gente fingir, se a gente se enganar, a gente vai se apresentar um dia diante de Deus para esse grande julgamento e a gente vai ser condenado. Se tem uma coisa que Jesus condenou no tempo dele aqui na terra, foi a hipocrisia, fingimento. Então, meus irmãos, a koinonia, ela depende da obediência. Depende. A comunhão verdadeira depende da obediência. Por quê? Porque Deus fala para a gente não se associar com aqueles que não obedecem. Fala para a gente não ter comunhão, nem amizade com aquele que, dizendo-se irmão, faz coisas abomináveis a Deus. É grave isso, né? Mas isso é um alerta, um ensinamento para nós, para a gente se solidificar na verdade da Escritura Bíblica. Agora, não dá para a gente saber o que um outro faz no secreto. Olha para o irmão aí, ó. Quem dera tivesse visão de raio-x, soubesse o que passa na sua cabeça. Quem me dera. Não dá para saber. Agora, quando a gente conhece, quando a gente sabe, isso afeta a comunhão. Isso afeta nossa congregação. Passa o próximo para mim, por favor. Irmão, congregar significa reunir-se com outras pessoas em objetivo comum. Como eu falei, louvar, cantar, adorar a Deus, pregar o Evangelho, salvar outras pessoas. Olha só como é que é importante a gente saber o que significa certas coisas. Congregar vem do latim grex, significa, sabe o quê? Rebanho.
O rebanho de Deus, como a Bíblia fala, as ovelhas somos nós. Grex, a origem da nossa palavra. Segregar, que quando coloca o si e o grex, separar do rebanho. Se afastar do rebanho. Agregar, colocar junto. Juntar o rebanho. Congregar é o ajuntamento do rebanho num só lugar. No contexto dessa palavra eclesia, significa assembleia, significa igreja. Agora, no hebraico, significa carral, a congregação de Israel. Engraçado, parece curral, né? Toda vez que eu lembro dessa palavra, porque o povo de Israel eles estavam vivendo naquela época tão oprimidos pela religião, pelos costumes, pelas coisas que eles deviam fazer, os rituais, que eles não estavam mais sendo um rebanho. Eles estavam sendo gado, empurrado para um lugar, e aqui que vocês têm que fazer desse jeito, dessa maneira, se fizer está errado, e Deus vai julgar. Enquanto nós somos cuidados por Deus. O rebanho de Deus é cuidado pelo Senhor. Irmãos, não permita nunca que ninguém coloque você num curral. Nem aqui nessa igreja, nem em lugar nenhum. Você é livre. Entenda isso. Você é livre. Livre para congregar onde você quiser. Sabia que não tem uma regra? Você converteu aqui nessa igreja, foi batizado por esse pastor, discipulado por mim, agora você tem que morrer aqui. Não. Aí fala assim, pastor, vou embora. Então, não, fazer o quê? Não controla a vida de ninguém. Mas só que, se a gente tem instrução, palavra de Deus, como é a oração de Jesus, leva-nos a pastos verdejantes. Você tem alimento nesse rebanho que você faz parte. Se você tem águas tranquilas, se você tem proteção, você está no lugar certo. Agora, no curral, você vai ser tocado para lá e para cá. Para que você faça o que alguém quer que você faça. Para direcionar o que alguém quer que seja cumprido. Para você doar e contribuir alguma coisa que alguém quer que precisa ser feito. Nós somos livres. Aqui na igreja, quarta-feira, a gente tem ensino da palavra de Deus. Se você quer crescer e quer aprender da palavra de Deus para se solidificar no conhecimento e na graça de Jesus, vem no culto de quarta. É o modelo e é a maneira que Deus está ajudando a gente a crescer como igreja e se aperfeiçoar. Mas se você não quer, eu não vou te obrigar. Nós temos o recolhimento de dízimos e ofertas. O dízimo, a Bíblia ensina que é para proteção daquilo que Deus te abençoa, coloca na tua vida. Mas se você não quer ser dizimista, a gente não vai te obrigar. Deus vai prover de outra maneira. Ela ensina que as ofertas são para prosperar, é uma semente que você planta, para que lá na frente você colha. Mas não é uma moeda de troca, é por fé. É por crer que Deus está no controle da tua vida e você abre mão do controle. Eu sempre digo isso aqui na igreja. Mamon é a principal potestade que domina a América. Amor ao dinheiro, chama dólar. Ser escravizado por esse negócio. Você vende as tuas horas, a tua paciência, a tua saúde, a tua sanidade mental, o teu físico, a tua juventude, o teu vigor, por causa do dólar. Você só coloca ele cativo quando você dá o dízimo. Você só coloca mamão abaixo de Deus quando você entrega o domínio para Deus. Não tem outro jeito. Porque senão, sem Jesus no controle, é tudo colocado em sacola furada. Vai caindo pelo caminho, você não sabe onde foi depois. E eu vejo tanta gente, meu irmão, tanta gente que ganhou tanto dinheiro, mas não sabe o que fez com ele, não colheu frutos, e vai ter uma velhice às vezes que não sabe o que vai fazer. Por quê? Porque amou o dinheiro. Mas eu posso obrigar? Não posso. Eu posso ensinar o caminho. A congregação do Senhor é para isso. É para a gente aprender e ir para frente juntos. Mas tem algumas pessoas que vão querer ficar para trás.
A Bíblia fala, de acordo com o apóstolo Pedro, que o diabo anda em derredor, buscando aquele que possa tragar. Meus irmãos, você já viu aqueles filmes lá da África, dos animais que vão na migração pelo deserto? Os leões ficam tudo em volta enquanto eles estão passando. Os últimos que estão doentes, feridos, são as presas. Então, o diabo está assim. Está em volta da gente. Daqui a pouco, um se desgarra do rebanho. Aí a Bíblia fala, não deixe que o diabo ganhe vantagem sobre vós. Observem os ensinamentos de Deus e apliquem na sua vida, tirando de vós toda impureza, toda maldade, tudo aquilo que desonra a palavra de Deus. Então, meus irmãos, o que eu queria que você pudesse entender sobre o congregar? Mesma ideia, mesmo propósito, mesma visão, debaixo da bênção e do amor de Cristo. É assim que a gente vai vivendo a nossa vida, sendo frutífero e alcançando os objetivos que Deus tem para nós, tem para a sua vida. Você quer que Deus quer te abençoar de verdade? Mas deixa eu te falar, antes de toda bênção tem um sim. Toda bênção que você for ler na palavra de Deus, tem um sim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei e os abençoarei de maneira sobremedida, que eles não poderão guardar as bênçãos que eu estou derramando sobre eles. Para a gente receber a bênção da salvação em Cristo, ela é se a gente crer e a gente confessar. Muita gente crê, mas pouca gente confessa. O que eu quero dizer isso? Não é que confessa, eu quero Cristo, eu quero ser salvo, eu aceito Jesus. Continuar confessando, testemunhando, pregando o Evangelho. Isso é parte desse chamado que a gente recebe. Na prática, a igreja é a congregação da comunhão. Próximo slide. A igreja de Cristo, meu irmão, presta bem atenção nisso. E presta bem atenção com bastante graça no que eu vou falar. A igreja de Cristo não é inclusiva. Ela é exclusiva. A igreja de Cristo não inclui pessoas. Jesus inclui os salvos. Não depende de mim ou de você fazer de ninguém igreja. É uma exclusividade dos salvos em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, não se espante de que você pode estar num ambiente de congregação e haver certas pessoas que talvez não fazem parte da comunhão. Porque a comunhão depende da exclusividade do sangue de Jesus sobre a vida daquela pessoa. Uma vez eu lembro que fui perguntado sobre isso. Pastor, mas todo mundo que vem no culto é parte da igreja? Eu falei, quem dera, mas não funciona assim. Todas as pessoas podem frequentar assiduamente o culto e não conhecerem a Jesus, não confessarem a Cristo. E aí, meus irmãos, se acontece de Jesus voltar, a pessoa partir, morrer, sem realmente ser parte da comunhão exclusiva que só vem através da fé no sacrifício de Jesus, a pessoa está perdida, mesmo indo para a igreja todo fim de semana. A grande dificuldade é que as pessoas às vezes brincam com Jesus, brincam com Deus. E a palavra fala que de Deus ninguém zomba. Ninguém escapa, ninguém zomba. Com Deus não se brinca, porque vai pagar um preço alto com a própria vida, com a própria alma. O que significa a palavra inclusiva? Aquilo que você inclui, que você coloca dentro. E a palavra exclusiva é aquilo que você exclui, que você tira. A igreja, ela tira, ela não coloca.
Ela exclui, ela não inclui. Ela exclui você do mundo. Ela exclui você da naturalidade e pecaminosidade humana. E ela te coloca na presença e no patamar de filho de Deus. Irmãos, a nossa visão como igreja exclusiva é que ninguém vai ser incluído apenas por frequentar, apenas por participar de eventos. A gente é incluído pela fé, por confessar, por crer. E se no nosso meio estão aqueles que creram, que confessaram, que decidiram, esses a gente nunca pode deixar para trás. Porque faz parte de mim, faz parte de você, é corpo de Cristo. Aqueles que ainda não decidiram, a gente ora e pede ao Pai que toque para que decida. Porque a gente quer que sejam salvos conosco, que seja a nossa família. Pode pôr o próximo slide. Nós devemos amar uns aos outros. A gente deve amar mesmo aquele que não é ainda salvo. Amar com amor que salva. Pregar a palavra, ensinar a falar a verdade. Dar bom testemunho. Mostrar o nosso amor fraternal para que possa ser tocado. Reconheça que nós somos discípulos de Jesus. Cada um deve ser responsável por seu irmão em Cristo. É minha responsabilidade, mas é sua tanto quanto minha. Você sabe qual é a diferença nossa? Eu sou pastor, você é membro da igreja? Eu tenho que cuidar dos irmãos o mesmo tanto e a mesma responsabilidade que você também tem. A diferença é que, como pastor, eu sou supervisor do rebanho. Eu falo assim, opa, aqui não está legal. Esse irmão aqui foi cuidar do irmão que estava ferido ali, mas acabou de matar. Vamos lá e vamos consertar esse negócio. Sabe, a gente é como supervisor, a gente tem uma supervisão. Supervisão é olhar de cima. É olhar e ver com clareza as coisas que estão acontecendo. A gente precisa disso, mas a gente precisa de um time que cumpra essa missão. E esse time é você. Amém? Você está na defesa ou está no ataque? Está no meio de campo? A igreja precisa de meio de campo. Pessoas que fazem ligações entre uns e outros, que conectam as pessoas, que unem. A gente precisa de pessoas que ficam na defesa, cercando ali. Opa, esse aqui está mal, esse aqui está com dificuldade. Vamos cuidar dele, não vamos deixar ele embora, não vamos deixar ele se perder, não vamos deixar ele desanimar, sair da graça. E a gente precisa de atacante. Vamos lá, vamos ganhar mais alma para Jesus, vamos evangelizar. Você está entendendo? O nosso time tem que estar bem ajustado. Agora, ninguém deve ficar para trás. Absolutamente ninguém. E só fica para trás aquele que escolher ficar, irmãos. Esse tem que ser o nosso papel como cristãos. Você só vai deixar para trás aquele que não quer. Quais são os sinais daquele que não quer? Aquele que não observa os mandamentos bíblicos. Aquele que não segue a direção de Jesus, o ensino, a instrução pastoral, o conselho, a ajuda, o cuidado dos irmãos. Aquele que não quer participar dos eventos, das coisas que a gente faz, do culto, dos ensinos. Irmão, até curso online no site da igreja a gente tem. Só não cresce quem não quer. Só não aprende quem não quer. Porque não tem tempo, né? Porque o celular toma o tempo todo. Mas o curso dá para fazer no celular, irmão. Olha que coisa boa. No aplicativo da igreja ou no site. Irmãos, nós temos cultos domingo de manhã, quarta, reunião de jovens na quinta. A gente de vez em quando faz alguns eventos. Tem reunião de mulheres. A gente quer fazer agora no fórum, igual a gente fez anteriormente, reunião de casais. Né, uma série de reunião de casais também para ajudar a fortalecer os casais da igreja. A gente tem eventos do distrito, de outras igrejas, coisas que a gente pode participar para ser edificado. Só fica para trás quem quiser. Só fica para trás quem não quer dedicar tempo de qualidade para Deus e para a comunhão, para a congregação.
Então, meus irmãos, não deixa que isso te faça uma presa fácil. Se esforça. Se dedica a crescer em Cristo. E mesmo se você não quiser, se dizer que você não quer, a gente vai te incomodar um pouquinho ainda, para ter certeza que você não quer mesmo. Já viu aqueles que desanimam, que quer sair, que não sei o quê? A gente liga, a gente vai fazer uma visita, vai conversar, os irmãos também. A hora que fala assim, não me enche mais a paciência, não quero mais ser salvo, não quero mais ser igreja, não quero Jesus. Aí a gente tem que respeitar. Infelizmente. Se desse, a gente levava a salva à força. Não é assim? Mas não dá. Então, meus irmãos, pense nisso comigo. Porque alguns pontos, a gente já vai encerrar, é muito importante para a gente saber. Coloca na próxima tela. Desvio da verdade. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, se alguém o converter de volta, saiba que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Irmão, se você vê alguém em pecado, em dificuldade, salva ele, irmão. Olha só que interessante. O nosso Salvador Jesus Cristo, não é? Não é? Se alguém o converter, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, o salvará da morte eterna. Você pode salvar alguém. Você nunca soube disso? Eu achava que era só Jesus, a responsabilidade era dele na cruz. Mas o poder da cruz habita em você, meu irmão. Você pode salvar alguém da morte eterna e cobrir uma multidão de pecados na vida daquela pessoa. O próximo. Como tratar os irmãos que estão em falta na igreja? Dificuldade, problema, pecado. Judas 22, 23. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Irmão, tenha compaixão de alguém que está fraco na fé, está com dúvida, está ainda sem crer nas coisas essenciais do Evangelho. Tenha compaixão dele. Salvai-os. De novo. Você pode salvar uma pessoa. Você pode levar a salvação para ela. Arrebatando-os do fogo, tira do inferno. Você pode tirar alguém do inferno. Quanto aos outros, sede também compassivo em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Irmãos, aqui ele dá um alerta para nós, pessoas que estão envolvidas em pecados carnais. Nós temos que ser compassivos. É compaixão com paciência. Trate a pessoa. Ensine. Mostre o caminho certo. Mas ele fala assim, mas toma cuidado. Até a roupa dessa pessoa está contaminada com o pecado. Cuida, mas não se mistura. Cuida, mas não frequenta o mesmo ambiente. Cuida, mas não faz o que ele faz. Está entendendo? Leva uma palavra de consolo, de autoridade, de conserto. Mas sempre fala, se arrepende. Jesus está de braços abertos para te receber. Mas não participa da mesa do pecado. 1 Tessalonicenses 5,14 diz, exortamo-vos também, irmão, exortamo-vos, é encorajar com atitude. É falar assim, irmão, vai e faz isso. É encorajar com atitude. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Você entendeu o que é encorajar com atitude? Irmão, você está desanimado da igreja, do culto. Vai no culto hoje. Vai! Entendeu? É encorajar com atitude. Você empurra o cara para ir. Você empurra ele na direção certa. Exortar é isso. Não é você ir lá e brigar com ninguém. Eu estou usando um exemplo físico aqui para você entender. Não é você ir lá e brigar, você dar sermão. Não, é você falar, vamos lá, eu vou com você. Vai, entendeu? Leva o cara, empurra ele na direção certa. É aqui o caminho, ó. Vamos por aqui, ó. É aqui. Segue. Não é você dizer ao Senhor, Jesus te ama. Se arrepende. Não, irmão, vamos orar. Ajoelha aqui. Confessa os teus pecados. Vamos orar. Deus vai te perdoar. Encorajar com atitude. Vamos fazer. Faz isso. Sabe? Se move. Vai na direção. É isso que é encorajar com atitude. É exortar.
exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. Corrija os insubmissos. Corrija insubmissão. Diga, isso está errado. Nós temos que ser humildes e nos submeter à vontade de Deus. Está errado fazer isso. Console os desanimados. Ô, irmão, quando alguém está desanimado, às vezes só precisa de um abraço. Só precisa chorar um pouquinho com você, contar as dificuldades. Escuta. Fala assim, vamos continuar. Estamos juntos. E ele continua dizendo, ampareis os fracos. Irmão, dá amparo. Sabe o que é amparo? A pessoa quando está fraca e vai desmaiar, o que você faz? Afasta para cair no chão, não é assim? Não, você segura. Você não deixa cair, porque vai bater a cabeça e vai piorar ainda. Amparo é você não deixar a pessoa cair por causa da fraqueza. É falar assim, não, vamos, fortalece aí. Estamos quase lá. E sejam longâminos para com todos. Irmão, longâmino é o seguinte, leva tudo até a última consequência. Não se estoure com ninguém. Não se aborreça com ninguém. Não bata a boca com ninguém. Não acuse ninguém. Você já pegou pessoa difícil na sua vida? Já? Pessoa difícil? Ninguém? Só eu? Ninguém tratou com gente difícil, não? Deixa eu te falar um segredinho. Você sabe derreter chocolate? Como é que derrete chocolate? Põe no micro-ondas 30 segundos. Não, aqui micro-ondas, você está muito moderninho. Hã? Banho-maria. Já viu banho-maria? Põe a panela, põe água, pega outra panela, bota o chocolate e põe lá dentro no fogo baixinho. Isso é ser longâmino. Deixa o negócio cozinhar. Não é você que vai entornar o caldo. Não é igual ferver leite, irmão. Derreter chocolate é no banho-maria. Leite, você olha para o lado e tornou. Às vezes você está igual leite, você descuida um pouquinho, você entorna. Queima todo mundo. Não, seja longâmino. Deixa eu te falar um segredo. Sabe o que incomoda de verdade? O que está aqui dentro. De fora, não tem efeito sobre mim. De fora, ataque externo não me incomoda. Eu sei quem luta por mim. Eu sei que o meu Redentor vive. E no dia do juízo ele vai cuidar de tudo. O brigão, ele não confia em Deus. Ele não confia em Cristo. Quer resolver tudo na marra. Agora olha para você mesmo. Fala assim, será que sou eu? Será que sou eu? O estourado não representa Jesus. Irmão, para de querer ganhar batalha tola. Para de querer ganhar discussão infundada. Para de querer ganhar aquilo que não te traz nenhum benefício. É melhor você perder tudo isso e ganhar alguém para Jesus. É melhor você perder tudo isso e ganhar a graça das pessoas. Fala, nossa, pessoa sábia. Você quer ser sábio perante os outros? Fala assim, quero. Vou te dar um segredo. Quer ser sábio? Levanta a mão. Ser tratado como sábio? Fica quieto. Não fala nada. Principalmente no problema. Quando alguém falar alguma coisa, fala, vou orar sobre isso. Deus está errado mesmo. Pedir Deus força para me mudar. Ninguém nunca mais vai falar nada para você. Sabe por quê? Porque você recorreu à autoridade. Não entre em discussão tola. Deixa ele ganhar na razão dele. Deixa. Tá, você tem razão. Não vou brigar com você por causa disso. Eu quero manter a paz. Você pode escolher ter paz ou tá certo. É muito melhor a paz. O outro ponto, meus irmãos, é que se você souber tratar, bota o próximo, souber tratar os irmãos que pecam, diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido numa falta, pegou no flagrante, já pensou? Nossa, deu a falta no outro lá, eu vi o cobrador dando um sermão nele. Né? Ou então assim, estava conversando com a mulher na rua, a mulher dele está em casa. Nossa, xingou o cara no trânsito ali, eu estava do lado e eu vi. Se você for surpreendido numa falta, você que é espiritual, corrige-o.
mas com espírito de brandura. Irmão, pegou na falta, falou, que isso? Não entristece Jesus desse jeito. Não desonra a sua vida. Não desonra a vida do seu próximo. Isso vai te fazer mal. Se arrepende disso. Não deixa isso te enterrar e te levar para o inferno. Sabe, com o espírito de brandura, fala a verdade, mas não precisa ser o dono da verdade, ela não é tua. Você não precisa ser um inquisidor. Agora você vai se ferrar porque você fez isso. Deus vai jogar um raio na sua cabeça. Não é assim que a pessoa fala? Vai pro inferno, maldito. Não. Meu irmão, se arrepende. Confessa isso para Deus. Vamos orar. E não vai mais por esse caminho. Esse é o desejo de Deus para nós como igreja. O pecador na igreja, o próximo slide. Acautelai-vos se o seu irmão pecar contra você. Repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no mesmo dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Nossa, gente, aí pegou. Você fala assim, não tem nada que perdoar. Você já falou isso, né? Tem nada para perdoar, não. Tem. Quando fala isso, então, irmão, é que ali a daga está no coração. Pá! Mas o orgulho está junto. Tem nada para perdoar, não. Não tem nada, não. Está tudo bem. Que nada, meu irmão. Sabe quando está tudo bem? Fala, eu te perdoo em nome de Jesus. Me perdoa também, porque eu também devo ter falhado com você. Agora, quando fala que está tudo bem, sem estar tudo bem, o diabo ganha vantagem. Irmãos, lá na frente tem um slide lá da conclusão, que tem uma imagem. Coloca ele. Quando a gente está doente, você está com uma virose, você está com uma bactéria, você toma um remédio, não é assim? Olha lá, ó. Comprimido. Você já teve garganta inflamada, bacteriana. É horrível. Dá febre, você não consegue comer nada, não consegue nem beber água. Gente, tem um milagre que Deus inventou que chama amoxicilina. Você toma hoje, amanhã já melhorou. Não está sarado, mas melhorou. Aí você toma por 7 dias, não é assim? Ininterruptos, aí cura. Fazer vista grossa e não dar o remédio necessário, passa o sintoma, mas a doença continua ali. Daqui a pouco ela volta. O nosso papel como cristãos é manter o rebanho saudável. Uma ovelha doente contamina as outras. Ah, vamos sacrificar, vamos matar a ovelha então. Não é isso. Vamos dar o remédio certo. Vamos cuidar. Vamos exortar. Vamos encorajar. Vamos curar. Isso é o desejo de Deus para a sua vida. Ser um agente de transformação na vida do outro. Embora, muitas das vezes, o remédio, ele quase mata. Já viu a quimioterapia? É para matar o câncer, mas ele quase mata a pessoa também. Porque ele mata as células cancerígenas, ela mata um monte de célula boa. Ataca todos os órgãos do corpo. A pessoa fica num estado terrível. Mas quando ela faz efeito, ela cura. E a pessoa se restabelece. Tem remédios na vida espiritual que vai quase matar. Vai depender da reação da pessoa. Eu aceito. Eu me arrependo. Eu vou ser humilde para ser tratado e curado. Mas a realidade hoje é que a maioria das pessoas decidem sair e ir embora. Vão feridas, doentes e machucadas. E não querem ser tratadas. Não seja você um desses. Se você passar por uma dificuldade nessa igreja, seja tratado, seja curado. Seja restabelecido. Porque aí você vai ter a autoridade suficiente para curar muito mais outras pessoas. Agora, quando você está ferido, está tomando esse remédio amargo, muitas das vezes você fica fraco. Já esteve desanimado alguma vez na vida? Decepcionado? Triste? Sabe? Arrebentado, essa é a palavra mesmo. E não conseguir caminhar, não conseguir correr, não conseguir fazer nada, e você ficar
parecendo que aqui dentro virou um oco, que você está vazio e que nada tem sabor, tem gosto, tem alegria. O louvor a Deus, por mais que você canta, ele não sai. A adoração, por mais que você queira orar, levantar as mãos, ela não sai. A gente precisa de pessoas que assumam responsabilidades conosco. Coloca o penúltimo aí, por favor. Está dizendo precisamos aí a primeira palavra. O que a gente precisa? Assumir responsabilidade no corpo de Cristo. Irmãos, se você já está na igreja 2, 3 anos, você não assumiu nenhuma responsabilidade ainda, já passou da hora. Responsabilidade não é função. Responsabilidade é saber, eu preciso fazer a vontade de Deus se cumprir. Nós precisamos nos importar e cuidar dos nossos irmãos. Você precisa se importar com o teu irmão em Cristo. Você não pode isolar os seus irmãos. Você tem que se conectar com eles. O terceiro, você precisa eliminar a competição. Não dá para querer chegar na frente. Não dá para querer chegar primeiro. Sabe por quê? Porque senão você não vai ver que ele está ficando para trás e o diabo vai tragar. Tem que andar todo mundo junto. O tocador do rebanho, das ovelhas, ele vai atrás. Ele não fica chamando, ele fica conduzindo, mandando. E ele fala para onde elas têm que virar e entrar. E elas entendem a voz e o comando que ele dá. Você é parte desse rebanho. É Jesus que está lá atrás. Mas se você ficar para trás de Jesus, já era. O diabo te pega. Saber que ganhamos quando todos ganham. Irmãos, é uma corrida em time. Deu 2 R ali, né? Saber. Você só ganha de verdade quando quem está com você ganha também. Você tem que abrir mão e entregar a vitória para o outro. E o outro entregar para você. E em Cristo sermos mais que vencedores. Esse é o segredo. Corrigir e curar o corpo. Você precisa corrigir, você precisa curar o corpo. Ah, pastor, mas eu não tenho a sabedoria que você tem ainda. Meus irmãos, eu não nasci pronto. Eu não adquiri isso em passo de mágica. Eu não fui conhecer a Bíblia em passo de mágica. Eu não virei pastor do dia para a noite. Você precisa correr atrás. Para o bem do corpo. Não deixar ninguém para trás. Eu terminei a mensagem na semana passada mostrando um vídeo do que é terminar a corrida. Aquela mulher se arrastando e ela conseguiu cruzar a linha de chegada. O ponto importante que a gente precisa entender é que era uma corrida em time e eram 4 participantes. Então, a classificação dos 4 definia o campeão. Vários times correndo. Então, a classificação, a pontuação das 4 membros do time definia qual o time vencedor. E olha que interessante, o time dela tinha chegado em 1º, 2º e 3º lugar. E ela não conseguiu terminar. Caiu na linha de chegada. E ela não sabia. Mas, para o time dela ganhar, ela tinha que pelo menos terminar a corrida. Foi por isso que ela se arrastou. Mas não importa como é que você está correndo. Não importa se você está andando. Não importa se você está se arrastando, rastejando. Continua. E se você não estiver aguentando, pede ajuda. Deixa alguém te ajudar. Deixa alguém pegar na sua mão e correr com você. Porque é só assim que nós, como igreja, vamos ser edificados. Tá o vídeo aí, Gabriel? Apaga a luz aí, para a gente poder ver o vídeo. To be sure of taking the title, and right now he seems to have lost control of his legs, and this is worrying. Oh, and he's starting to slow, and there is a little way to go. There's half a K to go.
and Johnny is running out of time and is losing his sense of direction. This is worrying. Oh, goodness me. This is a horrible sight. Jonathan Brownlee has lost it now and has staggered to a stop at the side of the course, and Alistair's stopped to help him along. And Alistair is going to try and carry his brother home. Dramatic scenes in Cozumel as the Olympic champion carries his younger brother towards the podium. Oh my God, I cannot believe what we are seeing here, Matt. Is this allowed? Is he allowed to help his brother? You know, is that part of the rules? I'm not too sure. We've never seen anything like this before. Unbelievable scenes. Unbelievable scenes in Cozumel. The Brownlee brothers arm in arm, but it's not by way of celebration. Henry Schoeman's celebrating. He's going to win this race in Cozumel out of nowhere. But we have to be concerned about the health of Jonathan Brownlee. And they're not even on the final stretch yet. Schoeman wins in Cozumel. The brothers are coming home arm in arm to finish in second and third, but Johnny can hardly stand. And Alistair is having to drag him across the line and pushing him home for second. Johnny finishes in second. Goodness me, what an incredible conclusion here in Cozumel. I've never seen anything like that anywhere in world sport. Worrying scenes all round. O que significa para nós? O que isso significa para você? Aquele que estava em terceiro lugar, o que ele fez? Passou batido. O irmão fez o quê? A vitória do terceiro lugar lá, que chegou em primeiro, né? Acho que ela nem valeu. Depois eu boto o vídeo completo para você ver no grupo lá. Ela nem valeu, o pessoal nem comemorou ele chegando em primeiro lugar. Sabe onde estava o foco? Nos dois irmãos correndo junto. Esse vídeo ele passou nacionalmente e no país inteiro. Talvez você está sendo o que precisa ser carregado. Mas talvez você está sendo aquele que precisa carregar alguém. A diferença é que a vitória ela é nossa, porque Jesus alcançou. Ninguém tem que chegar na frente. Ninguém tem que chegar sozinho. Na sequência do vídeo, quando chega na beiradinha da linha de chegada, ele empurra o irmão para passar. E ele cai no chão lá. E ele fica depois do irmão. Ele chega em terceiro. Esses dois irmãos eram um dos melhores corredores. Um deles ganhou a Olimpíada do Rio, ganhou a Olimpíada da China. E esse aí era o Mundial de Triatlon que estava acontecendo. O rapaz que ganhou aí não teve o sabor da vitória. O sabor da vitória foi aqueles dois irmãos correndo juntos, se abençoando. O que Deus tem para fazer na sua vida quando você faz isso? O que Deus tem para revelar na sua vida quando você toma essa atitude? Isso é ser igreja. Isso é trazer transformação para a vida de alguém. Mas tem que abrir mão do título. Tem que abrir mão da posição. Tem que abrir mão de muita coisa para que a gente possa alcançar a vitória em Jesus.